Boa tarde, bem-vinda ao Culto das Mulheres. E hoje a gente vai continuar conversando sobre a maternidade, né? Esse papel maravilhoso que Deus concedeu, né? Nos presenteou como mulheres. E para compartilhar um pouquinho o seu coração a respeito disso, hoje eu estou acompanhada da Cauane e da Thaís, pastoras da nossa igreja no Valqueire. E a gente decidiu, na verdade, né? Eu propus para elas, não decidi não, eu lancei para elas o desafio da gente conversar sobre a maternidade como um lugar de guardar o destino dos filhos, né? A maternidade com essa função de preservar o destino do filho, né? De ser uma destravadora de destinos. E destinos em Deus, obviamente. E eu queria começar, assim, ouvindo de vocês o que o Espírito Santo ministrou a vocês, né? Porque acho que a beleza da gente estar reunida é justamente essa, né? As experiências serem complementares e a gente poder abençoar umas às outras. Vamos começar com a Cauane, porque a Cauane tem um testemunho muito bonitinho. Então, pastora, pensando nesse tema de destravar destinos, né? Eu pensei muito na minha mãe, porque eu ainda tô gerando. Tá grávida, gente. Olha que coisa mais fofa. Pessoa que fica grávida, a gente não percebe que tá grávida, acho isso chiquérrimo. Eu com 2 meses de gravidez já pensei que eu tinha 5, que eu já tinha comido o quê? O McDonald's inteiro. E aí eu lembrei de muitas coisas que a minha mãe trazia à minha memória, né, do Senhor, e como ela foi fundamental em toda a minha adolescência e toda a minha juventude, e não só ela, mas também a igreja, né? E eu lembro que muitas vezes ela chegava e compartilhava comigo o que o Senhor esperava de mim, em vários momentos, né? Várias vezes, por muitos motivos, eu queria viver outras coisas que não eram de Deus, ou experimentar certo tipo de coisas, né? Que os adolescentes acabam querendo experimentar, né? E minha mãe sempre chegava e falava: não, você não nasceu para isso, você nasceu para esse propósito, Deus tem algo na sua vida. Sempre me lembrando quem eu era em Deus e sempre trazendo à memória tudo aquilo que realmente traz esperança, né? Então eu vejo que ela foi fundamental para mim nesse sentido, sabe, de trazer o destino correto, sabe, do Senhor, para que eu não olhasse para trás e nem olhasse para as coisas Não se naturais, desviasse do caminho, né? E me livrou de muitas coisas, porque eu realmente hoje eu vejo que eu fui. Na época, às vezes, era chato, né? E a gente. Minha mãe é Pensar, ai meu chata, não Deus, sei o minha mãe é quê. muito chata. Só que hoje eu vejo que me poupou, sabe, de muitas coisas. Eu vejo que eu fui livrada, que o Senhor me preservou. E glória a Deus, assim, que eu ouvi, né, também. Porque às vezes É a gente verdade. pode não dar valor, Ouviram. né? Aham. E assim, eu vejo que foi fundamental de verdade, assim, pra mim. Glória a Deus. É muito. A gente vê que você já é fruto dessa maternidade intencional, né? Dessa maternidade que guarda esse lugar. Na palavra, a gente tem um exemplo disso muito grande, que é a de Maria, né? Tem 2 passagens que fala que Maria ouvia o que havia sido dito ou o que havia acontecido com Jesus e ela guardava no coração aquilo, né? E eu penso que para que ela pudesse descansar no destino que havia proposto para o seu filho, ela ter revelado isso, né? Foi o lugar que a fez viver nesse lugar. E ela, a palavra fala que ela teve, ela, primeiro lugar, né? Ela foi achada agraciada de Deus, né? Deus procurando a quem seria esse veículo para que gerasse o filho dele. Ele escolhe Maria, mas a gente percebe o porquê na forma como ela conduz a maternidade. Tem 2 passagens em Lucas 2. Primeira passagem é quando os sábios chegam diante, né, do Senhor Jesus e eles declaram as maravilhas e as coisas que eles contavam. E aí a palavra fala no versículo 19, mas Maria guardava todas essas coisas, ponderando-as em seu coração. E depois, no versículo 51,
que tá contando a história de Jesus, né? Que eles vão lá celebrar as festas e Jesus já fica lá para trás, eles percebem só depois. E aí, diante daquelas coisas acontecendo, no versículo 51 fala: e desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito, né? Tá falando que Jesus se submetia a eles, mas sua mãe guardava todos esses dizeres no seu coração. Então a gente vê que Maria tinha esse lugar, né? De observar aquilo que ia acontecendo com a vida do seu filho e ia guardando as coisas no coração. A gente tem esse exemplo, né, na palavra, dessa referência de termos essa intenção, né, diante das coisas que acontecem com o nosso filho, a gente não olhar com um olhar natural, né? Verdade. Perceber que existe uma intenção. Você é muito boa nisso. Então eu acho bom você compartilhar um pouquinho, né, sobre como é a sua dinâmica maternal. Thaís tem 3 filhos. Para começar, eu amo a maternidade, né? Tenho 3 filhos e você falando, né, pastora, sobre essa questão da gente guardar, eu acho que eu penso, né, que nós somos privilegiados, né, de educar os nossos filhos na igreja, né? A igreja, né, como a pastora Kaone falou, nós temos um papel, né, importante, mas a igreja também, né, nos auxilia muito. É Pensando, verdade. né, meus filhos minha filha mais velha tem 18 anos e desde 13 anos ela vai para camps, né, e quantas palavras, né, em camps, em cultos dos winners, né, de seeds, ela foi ministrada, né, e eu sempre tenho guardado, né? Tenho uma caixinha para cada um, né? Das memórias deles, né? De palavras que eles receberam em acampamentos, né? Anotações que eles fizeram, né? E cada um tem a sua caixinha, né? A sua memória, né? No quarto das minhas filhas tem uma parede com um porta-retratos, né? De palavras proféticas que elas receberam. E eu sempre trago isso para eles, né? Qualquer conversa, qualquer circunstância, né? Eu venho, não esqueça daquilo que você viu, daquilo que você ouviu, daquilo que você experimentou, Deus já falou, né? do que Deus já falou, né? E toda vez que as minhas filhas acordam, eu acredito que elas olham ali, né, para aquelas palavras e vem trazendo a memória, Sim. né? Vem trazendo a existência, na verdade, né? A realidade de quem elas são, né, em Deus, a identidade dela de quem elas são em Deus, né? A senhora está falando, para né, nós, né, mães, a gente tem muito a tendência, né, de olharmos para uma perspectiva natural, né? Qual faculdade vai fazer, né? Pensar no futuro dos nossos filhos nessa perspectiva natural, com quem vai casar, né? Qual a profissão que vai ter, onde vai morar, mas o nosso olhar precisa ser muito além disso, É verdade. né? O nosso olhar precisa ler quem serão em Deus, né? O que serão em Deus. E eu, nas minhas orações, né? Eu estava até um dia conversando com a pastora Aline, eu falei, nas minhas orações eu não consigo imaginar meus filhos diferente do que eles serão em Deus, né? Que papel, né? Que função relevante eles terão, né? Quem serão, que eles Como foram orar, chamados, né? como orar. Você falou, como que eu oro? Como que eu oro em relação a isso? Consigo saber a profissão. Eu falei, a gente não tem que orar pela profissão, a gente tem que orar para que, independente da profissão, onde quer que eles estejam, eles sejam luz do mundo, sal da terra, homens e mulheres de Deus. Né? Essa tem que ser a nossa oração. E a minha oração né? é essa, Senhor, que eles sejam apaixonados pelo Senhor, que eles amem a igreja, né, que o clamor do coração deles seja sempre, né, ouvir a sua voz, te obedecer, né, que as escolhas que eles terão, né, que fazer, que sejam guiados pelo seu espírito e nada além disso, né. Cada um tem, né, uma individualidade, cada um tem características que eu olho e falo assim, acho que essa aí vai ser, né? Minha filha toca teclado lindamente, né? Quem sabe ela vai poder, ela já toca, né? Na sala de oração, vai
tocar na sala, o meu filho, né, tem um carisma incrível, né, ele atrai muitas pessoas. Eu falei assim, que Deus vai, né, usar, Como Deus como vai Deus usar vai isso, usar, né? né, essas características deles que são naturais, né, mas não olhar somente para o natural, como Deus vai usá-los através, né, dessas E características dele. despertá-los para isso, né? Assim, a gente fazê-los enxergar Sim, além dessa questão natural, sim. né? Né? Deus não te fez para isso, filho, né? Eu sempre falo pro meu filho, que é o mais engraçadinho de todos, né? Filho, Deus não te fez engraçadinho, né? Só para você Divertir as divertir as pessoas. pessoas. Não, isso pode ser usado, né? Para você atrair as pessoas para Jesus, né? E Isso. cada lugar que ele vai, né? Ele começou a fazer agora natação. Ele, mãe, já achei meu alvo lá na natação. Eu pensei, é Ai, isso, que filho, maneiro. né? Então, cada lugar que ele vai, ele tem um alvo. Ele tem uma pessoa para levar para Jesus. E a Vai gente entendendo o incentivar isso, propósito, né? exatamente. Porque se a gente consegue semear esse propósito no coração do filho, ele vai entender que ele é um portador das boas novas, independente de onde quer que ele Isso. esteja, né? Não é só vou viver a vida, podia ser só uma atividade Aham, extracurricular, aham. mas se tornou um ambiente propício para que ele possa se manifestar, ser a manifestação dos filhos de Deus ali naquele lugar, né? Isso é muito delicioso, assim. Você está gerando, né? E eu lembrei de uma história, o Natan, quando eu estava grávida dele, eu passei por um período bem complicado. Você já me conhecia, né? Sim. Já. Eu tive que ficar de repouso, eu tive um sangramento muito grande, tive que ficar em repouso absoluto. Eu só podia ficar deitada. E foi assim, imagina, a pessoa agitada que nem eu, né? Eu queria morrer de ficar parada. Como que eu vou ficar parada? E fiquei muito agitada a primeira semana, mas caiu minha ficha, eu falei, entendi, Senhor, né? Eu não posso pegar esse período e esse período me gerar agitação. Estou num momento especial da minha vida e Deus falou comigo, agora você vai entender o que é maternidade, porque a vida e a morte do seu filho está na sua mão. Se você decidir viver por você, o que é viver por você, né? Eu queria levantar da cama, eu queria ir quantas vezes eu quisesse ao banheiro, porque até isso era controlado, já que eu não podia ficar levantando, né? Eu queria participar das coisas, né? Eu queria sair daquele ambiente de ficar na cama o tempo todo, queria ir trabalhar, queria fazer as coisas e se eu decidisse por mim, me priorizar, eu poderia perder a vida do meu filho. Né? Agora, se eu decidisse me sacrificar para que a vida do meu filho fosse preservada, né? Ali ia começar a minha maternidade. Ali eu entendi, eu falei, a maternidade é isso, né? É a gente ter essa responsabilidade de, com as nossas escolhas, gerar vida ou morte para o nosso filho, né? Apontar para a vida ou para a morte. E aí, nesse período, eu falei, beleza, entendi, Senhor, agora, né? E todo dia eu catava minha Bíblia e ficava lendo e orando e pedindo para Deus me preparar para a minha maternidade, né? Primeiro filho, a gente fica com aquelas ansiedades de, meu Deus, como é que vai ser? Expectativa, né? Expectativa. E um dia eu lendo, na minha leitura, eu li um texto, passei, e quando eu passei, o Espírito Santo falou comigo assim, volta, porque esse é o texto da vida do seu filho. Amém. E é Jeremias 1. E ao longo dos anos, né, vira e mexe, eu lembro o Natan. Falo, meu filho, você é essa pessoa aqui. Amém. Deus falou comigo quando você estava na minha barriga. Esse é o seu destino. Eu não sei se você vai ser professor, jogador de futebol, paraquedista. Não quero saber, mas isso aqui, essa é a sua identidade. Isso. Independente de onde você estiver, você foi chamado para ser essa pessoa. Engraçado, pastora, porque você falou do texto e eu tenho um texto também. Que minha mãe lia pra mim. Eu posso ler rapidinho? Deve. Que tá lá no Salmo 127:3, que diz: Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do útero é a sua recompensa. Como as flechas estão na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da juventude. E eu lembro que ela lia muito esse texto pra mim e declarava isso: você é como uma flecha que vai acertar o alvo. E hoje, tendo o privilégio de gerar, né, a minha herança, realmente, como a senhora falou no culto passado, é um privilégio ser mãe. E eu oro para que o Senhor me capacite, sabe, para ser como a minha mãe foi, como
as senhoras são e passam pra gente, porque hoje em dia a gente escuta tantas coisas, né? Tanta informação. São tantas vozes, Tantas né? vozes. Eu tava até conversando com a pastora Thaís, eu falei, é tanta informação, tanta coisa que vem te bombardear e você fica preocupada, mas é tão simples, né? A senhora com as lives, eu achei o máximo, porque é o momento que eu tô vivendo. E eu fiquei falando pra pastora como ela traz de uma forma, sabe, simples e prática. Vai passar. Tem as dificuldades, mas vai passar, você consegue, você olha com essa ótica, coisas que hoje em dia as pessoas não olham, né? Então, eu lembro que quando eu descobri que eu tava grávida também, eu passei por uma perda antes desse bebê. E eu lembro que quando eu descobri, eu fiquei meio assustada, assim, ai meu Deus, aí já veio vários pensamentos. Vou passar por aquilo tudo de novo. E aí eu lembro que na hora, assim, antes, quando veio o pensamento, eu falei, não, eu não vou pensar isso. Eu ajoelhei na minha cama e eu consagrei meu filho ao Senhor, declarei palavras de vida, sabe? Não, Senhor, tem vida pro meu filho. E eu comecei a declarar coisas, sabe, reais, assim, e totalmente diferente do que eu tinha feito no primeiro. E eu falei, Senhor, eu não quero ficar com um pensamento ruim. Eu sei que o Senhor tem o melhor pra mim e o Senhor tem um tempo certo de todas as coisas. E foi incrível, assim, Deus me mostrou que por mais que a gente passe por dificuldades e essas coisas assim, o Senhor tem o tempo certo e Ele que sabe o momento, né? E foi incrível, porque eu vi o Senhor agindo através da minha vida e até hoje, quando vem querer, sabe, pensamento, quando você sente uma coisa diferente, já vem aquelas coisas assim, eu falo, não, eu creio no que a palavra de Deus diz e o Senhor tem vida. E é isso que eu tenho declarado, assim, e glória a Deus, né, pelo esse presente. E por a gente poder, através da nossa fé, né, ter guardado o nosso coração. Porque senão a gente vai mesmo com o curso da vida, essa questão da maternidade mesmo, né? Hoje a gente tem tantas vozes à nossa volta o tempo todo e muitas vozes distintas do que a palavra fala, né? Desde que você tem que cuidar de você, você tem que pensar em você não pode se anular por causa do seu filho. E a gente vê que se eu não me anulasse, o Natal não existiria, né? Se por aquele período de tempo eu não escolhesse me sacrificar para que o meu filho vivesse, hoje talvez a Igreja de Jesus estaria carente de um futuro homem de Deus, né? Da geração dele. Então a gente pensar que a gente pode viver de uma forma espiritual, né? Isso preserva, inclusive, a nossa saúde. É verdade. Né? A gente tem preservado a nossa alegria, né? Porque esses dias a gente estava conversando sobre maternidade e aí começaram a falar de várias coisas que estão falando hoje em dia. Hoje em dia falar isso, hoje em dia falar aquilo, e coisas conflitantes, né? Eu falei, olha só, vamos parar para pensar? Vamos pensar, então, quando acontecer isso, a gente tem que ir para que lugar? A gente tem que ir para o old school, vamos para como era antigamente. Como era antigamente? Como que sobreviveram por séculos sem ter os 500 mil livros, os 500 mil influenciadores de educação, sem ter nada, e todo mundo sobreviveu, né? Chegamos até aqui com famílias estruturadas, com pessoas que foram passando seus ensinamentos de geração em geração. Então, para mim, o modelo de Deus é esse, né? A gente aprende, a palavra fala, as mais velhas ensinem as mais novas como se conduzirem, né? No lar, na lida do lar, no cuidado da casa. Então a gente tem, graças a Deus, né, referências. É verdade. A gente pode ser as irmãs mais velhas umas para as outras, a gente já tá com o filho grandão, né? Então, às vezes, tá molezinha para você, Cauane, né? E as outras que estão, várias grávidas agora, né? A gente estava conversando, né, pastor? A gente estava vindo para cá, a gente estava conversando exatamente sobre isso, assim, o excesso, né? Tanta informação que a gente está recebendo hoje, né? Ao invés de nos ajudar, né? Estão trazendo um peso tão grande para a maternidade que as pessoas estão tendo, né? E tá tirando a beleza. A beleza, né? exatamente. Porque é uma experiência tão... É desafiadora, obviamente, né? Mas os frutos são tão bons. Prazerosos. Pois é. E assim, eu penso que tudo que Deus faz
é eterno, né? É para ter esse eco eterno. Então, a nossa experiência maternal, o sucesso que a gente experimenta, que a gente, né, a gente poder dizer para uma outra geração que vale a pena Sim. ser intencional, né? Vale a pena guardar o destino dos filhos, vale a pena a gente ser aquele que traz à memória aquilo que já foi dado a conhecer, né? Vale a pena a gente viver o dia a dia investindo para que Deus possa trazer à existência aquilo que Ele mesmo já pensou, né, quando criou os nossos filhos, vale a pena, né, um descanso. Outro dia eu e o Ricardo, a gente estava conversando, a gente estava falando, meu Deus, a gente tem 3 rapazes, um vai fazer 20 anos agora, o outro tem 18 anos, o outro tá com 15. No mundo, essa seria a fase que era pra gente estar arrancando os cabelos, né? E eu tenho um descanso, eu tenho uma alegria, eu tenho um prazer de viver a minha maternidade. Por quê? Porque eu tenho descanso naquilo que eu semeei, né? No trabalho que eu tive, né? Agora eu já tô entrando na época do desfrute, já tô entrando em outro momento, né? Obviamente que eles vão fazer as escolhas da vida deles, obviamente que, né, na verdade eu já estou saindo do circuito, é mais ou menos isso, é verdade, né? Daqui a pouco eles estão se unindo à sua esposa e indo para o lugar que Deus mandar, né? Mas assim, eu tenho uma sensação de missão cumprida, né? E a minha missão cumprida não é preparar os meus filhos pura e simplesmente para uma vida profissional, né, para terem um êxito natural. Mas o meu maior empenho sempre foi prepará-los para que eles fossem aquilo que Deus sonhou, né? Eu penso, quando a senhora fala, né, dessa questão do intencional, né, às vezes é entrar nesse lugar de o tempo inteiro, né, porque às vezes as mães pensam, né? Eu não tenho tempo, eu preciso criar um momento para isso. Não, é todo o tempo. É o tempo Você está todo. dirigindo no carro, né? Quantas vezes minha filha, né, estudava numa escola distante, era trânsito que a gente pegava, nossas conversas eram infinitas, no trânsito, né? Às vezes você tá na cozinha, né, fazendo comida, você tá ouvindo uma conversa deles ali, ó, ó, não entendi essa conversa, né? É o tempo inteiro você sendo realmente intencional, né? Não precisando criar um momento e criar uma circunstância. Vamos agora conversar que chegou a nossa uma rotina, a nossa hora da conversa das coisas de Deus. É a circunstância do dia a dia. Tá levando para um lugar, tá levando para o outro, né? Você tá ali, né, encucando a criança, né, ensinando a encucar, né? Eu peguei aqui no dicionário, né, o que é o encucar, né? Quando falo de Provérbios 22:6, né? Eu peguei no dicionário o que é esse termo, né? Essa palavra encucar. É você ter uma intenção, né? É não considerar, não esquecer. É você colocar uma coisa na cabeça e você ser firme naquilo, né? Então é você ter essa intenção. Coloca na sua cabeça que o tempo inteiro você precisa mostrar para o seu filho quem ele é, né? Ter essa intenção de educá-los, de forjar neles o caráter de Cristo, guardar o destino deles. Então, tem essa intenção, né? Inculca, né, qual é o destino deles. É muito precioso isso. Você tem mais alguma coisa que vocês gostariam de compartilhar? Eu li uma frase que fala sobre o dar destino, que é dar direção, é apontar o caminho, é dar rumo, é enviar, é delegar, é alinhar ao propósito eterno. Eu achei essa frase muito legal, né? Porque você dá direção, é como vocês falaram. E por mais que seja trabalhoso hoje, dá fruto. Sim, exatamente. E vendo os meninos, falando da minha própria vida, deu fruto. Então é isso que eu quero hoje pro meu filho. Quero poder fazer essa diferença, sabe? Olhar depois ele grandão assim, falar, caraca, valeu a pena. Muito vale bom. Muito. Vale muito, é uma delícia. Eu fico arrasada quando eu vejo as pessoas querendo diminuir a beleza da maternidade, porque para mim é uma das jornadas mais gostosas da vida, né? A gente pensar que nos foi confiado uma autoridade e um poder, né, de influenciar um destino, e para essa pessoa não ser
irrelevante, mas tem uma relevância tão grande que ela pode ser a luz que dissipa as trevas dos ambientes que ela vai, né? Ela pode ser um homem e uma mulher de Deus que apresenta um novo e vivo caminho para as pessoas que ele convive. Ser uma referência daquilo que é celeste num tempo em que as pessoas têm vivido subtraídos pelas forças do mal, né? Então, é uma jornada tão preciosa que eu fico arrasada quando eu vejo as pessoas querendo diminuir, né? Querendo pensar em si mesmo. O amor segundo Deus é o amor sacrificial, é o amor ágape, aquele amor que se doa para que o outro tenha vida. E essa é a função da mãe, né? Por isso que existia, antigamente se falava muito amor de mãe, amor de mãe. O que é isso? É aquela que vive realmente para cuidar do filho, para preparar o filho para a vida, para educar o filho, para alinhar esse filho, pensando no quê? Pensando no destino. E aí a gente tem tanta esperança, né? Porque a gente tem um destino eterno para propor para os nossos filhos com a nossa maternidade. Então eu quero encerrar agradecendo vocês, obviamente. Obrigada. Tenho certeza que o compartilhamento do coração de vocês vai ter um impacto muito positivo, né, no coração de quem nos ouve e nos assiste. E eu quero encerrar esse culto pedindo a Deus que o Espírito Santo possa aquecer o seu coração com a alegria de ser mãe, né? Você que é mãe, né? Você ter esse impacto no seu coração de perceber que o seu papel é único, é especial, é poderoso e tem um potencial de causar uma revolução nos meios em que o seu filho convive através da sua influência espiritual na vida dele, né? E para você que ainda não é mãe, um dia você será. Eu quero dizer para você que o que está proposto para você nesse lugar, né, como mãe, é maravilhoso. Vale a pena cada um dos investimentos, cada uma das sementes, e que você se torne essa mãe que há muito mais do que preparar o seu filho para a vida natural, você o prepara para viver aqui no natural aquilo que no espírito Deus já sonhou quando criou ele. Muito obrigada pela sua presença. Deus te abençoe. Obrigada, meninas. Obrigada. Até semana que vem. Tchau, tchau. Viu que lindas? Lindas, fofas. Ai, Jesus. Arrasaram. Olha, falamos muito. Falamos muito.